Bom, gente. Então, essas foram... Eu selecionei essas recomendações de livro-texto, tá? Que eu chamo de literatura básica. Bom, professor, mas aí o senhor falou que a gente... Então, para a gente ter o nosso senso crítico e uma posição mais atual, mais adequada, eu tenho que ler todos os estudos que falam sobre intervalo entre séries da história da vida. Bom, se vocês forem fazer um trabalho, um artigo de revisão, o próprio TCC de vocês, eu recomendaria vocês lerem bastante sobre o tema. Até mesmo para desenvolver esse senso crítico, apurar esse senso crítico cada vez mais. Mas não precisa ter desespero, a gente tem outros mecanismos, outras maneiras. Qual seria outra maneira? As revisões de literatura. Revisões de literatura são artigos, são outros trabalhos que realmente pegam a maioria daqueles artigos e vão dar um ponto de vista sobre aquele artigo de formas diferentes, tá? Então, selecionei os 3 tipos de revisão que nós temos. Primeiro, as revisões qualitativas. A revisão qualitativa é aquela revisão onde eu tenho a vantagem sobre os livros porque ela é um pouco mais atual que os livros, né? Por certas vezes bem mais atual que os livros, porém tem muita influência da interpretação do autor sobre aquele assunto. As revisões sistemáticas são revisões talvez mais abrangentes e que eu sistematizo a forma com que eu vou selecionar aqueles estudos para entrarem na minha revisão. Então, eu tenho pontos de corte. Por exemplo, só vou fazer estudos com homens, adultos entre 24 e 40 anos, moradores do brasileiros. Então, esses pontos de corte para selecionar esses estudos são feitos nas revisões sistemáticas. Por exemplo, só em exercício básico, né, multiarticular, enfim, esses pontos de corte que uma revisão qualitativa não tem tanto. E por fim, gente, eu selecionei aqui como se fosse uma pirâmide por ordem de importância, tá? Aqui maior as revisões de meta-análise. Meta-análise, eu faço toda essa parte daqui de uma revisão sistemática, critérios de exclusão e inclusão de estudo, bem rígidos. Além disso, eu dou um peso matemático a cada estudo. Isso faz com que a opinião do autor ela seja muito mais imparcial do que uma revisão qualitativa. Então, ela ganha das informações do que estão no livro por serem mais atuais e mais imparciais, tá? Os dados estão ali, cabe muito mais ao leitor a interpretar aqueles dados do que propriamente o autor, né? Eu selecionei uma revisão qualitativa antiga aqui, desse mesmo autor do livro de vocês, do Kramer. É uma revisão que fala dos fatores em prescrição do treinamento existido. Uma revisão. Isso é uma revisão qualitativa. E o que eles falavam nessa revisão lá em 1988 sobre intervalo entre séries? A quantidade de intervalo determina pendência metabólica. Bom, com reduções no intervalo, pode-se atrapalhar a capacidade máxima de produção de força. Ou seja, eles ali em 1988 ainda não tinham uma quantidade de estudos massivos para terem uma opinião sobre um número, um valor, né? Então, era muito qualitativo. Já mais adiante, em 2007, uma revisão sistemática desse autor aqui, falando sobre hipertrofia. Ele viu lá que para um treinamento convencional, gente, treinamento convencional isotônico, que você normal, né, convencional, de 1 a 3 minutos seria o tempo adequado entre as séries para hipertrofia.
no treinamento super lento, treinamento super slow, super lento, ele entrou numa moda, né, como muitas coisas entram na moda na ciência do exercício do esporte, e também na parte profissional, né, na parte do mercado aplicada, era aquele exercício feito muito, muito devagar, onde você tinha que fazer no mínimo 30 segundos para cada fase, 30 a 60 segundos para a fase concêntrica e 30 a 60 segundos para a fase excêntrica. E esse tipo de treinamento, ele julgou aqui nessa revisão sistemática dele que de 30 segundos a 1 minuto seria o suficiente para você, ou adequado para você gerar hipertrofia. Já para o treinamento excêntrico, que prioriza aquela fase negativa, como eu falei na aula sobre métodos, 2 a 3 minutos. Uma outra revisão sistemática falou sobre hipertrofia e força. Para iniciantes intermediários, 1 a 2 minutos para hipertrofia e 1 a 3 minutos para avançados. Já para ganhos de força, 1 a 2 minutos iniciantes e 1 a 3 minutos intermediários e avançados. Opa, não mudou tanta coisa, né? Aqui para o Kramer, nessa revisão. Bom, e já uma meta-análise, gente. Uma meta-análise é aquela revisão mais importante que eu falei, que tem um peso científico muito maior que os outros tipos de revisão, tanto qualitativa quanto sistemática. Então, meta-análise. Uma meta-análise, tanto quanto atual, tá? Que eu mencionei para vocês aqui, de 2016. Esse autor, ele viu o seguinte: esse gráfico aqui, gente, tá? Esse gráfico aqui, ó, aqui no eixo X, vocês podem notar o tempo, o intervalo aqui, ó, para cá, tempos inferiores a 1 minuto, 60 segundos, e aqui superiores, tá? E para ganhos de força, ele viu o seguinte: vocês reparem aqui o triângulo preto. Esse triângulo preto, ele quer dizer uma média de efeito. Quanto maior aqui, ó, considerando o eixo Y, quanto maior ele tiver nessa escala, mais importante é o efeito. Ou seja, ele diz o seguinte: de 180 a 139 segundos, né, tempos superiores a 3 minutos, são mais adequados para você gerar maiores níveis de força. Já quando a gente fala de hipertrofia, uma outra meta-análise um tanto quanto atual que eu ensinei para vocês, ele pontua que intervalos, tá, até 2 minutos e meio são adequados para hipertrofia. Bom, professor, então até agora você está revisando e falando sobre o que diversas fontes de informação falaram a respeito de quanto intervalo que a gente tem que dar. Tá? Fechando ali com o peso considerado mais importante, com as meta-análises mais atuais. Mas quais seriam as bases fisiológicas? Por que é necessário descansar entre as séries? Por que vocês acham que eu preciso descansar entre as séries? Primeiro, simples. Se eu tenho múltiplas séries, eu tenho um treino de múltiplas séries, que a gente sabe que leva vantagem sobre o sistema de série única a respeito de força e hipertrofia. Se eu prescrevo lá 3 de 8 a 12 repetições, e na primeira eu consigo fazer 12 RMs. E se eu não der um intervalo suficiente, eu não vou conseguir fazer de novo as minhas 12 nem 8 RMs. Não é? Vocês não acham isso? Vejam bem. Nesse estudo aqui, ó, feito o efeito da quantidade de intervalo, tá, na sustentabilidade do agachamento e do bench press, do supino. Um protocolo que fez 5 séries de 15 RMs. E vocês vejam bem, ele comparou 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos. E ele queria ver como é que, colocando no gráfico, essas repetições se sustentariam. Então, falando do agachamento e do supino, aqui 100%, então seriam as 15 RMs, tá? No primeiro set. Olha, dando
O 2 minutos é o triângulo, 1 minuto de intervalo é o quadrado e 30 segundos de intervalo é o círculo, tá? Vocês notem aqui, ó, nesse gráfico, a progressão de acordo com os sets. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto set. Como que as repetições elas vão caindo. Vejam bem, lembrando que no primeiro eu fiz 15 RM. No segundo, olha que seria o meu 100%. Olha como eu vou decaindo a quantidade de repetições que eu faço. Já quando eu tenho lá os 2 minutos, eu caio para próximo de 60%, mas quando eu dou 30 segundos, olha, eu caio abaixo de 40% daquelas repetições iniciais que eu tinha feito. Isso no agachamento. No supino, eu também vejo esse comportamento de queda e até pior. Lá, eu saio de 100% e se eu descansar apenas 30 segundos, eu vou só para 10%. Aproximadamente 10%, 10% de 15%. Então, depois de 30 segundos, na quinta série, eu não faço nem 2 repetições. Vocês notem como as repetições não vão se sustentando. Então, por isso, há uma queda de desempenho. Por isso que a gente precisa dar um intervalo adequado para um determinado objetivo. Tá? Esse aqui é um outro estudo também que mostra em tabela. Também feito em supino e agachamento. Vocês notem aqui, ó, do primeiro para o quarto set, a queda do desempenho de repetições, tá, gente? Aqui ele fez em 8 RMs, naquele primeiro foi em 15, esse aqui em 8. Vocês notem aqui que na primeira a gente faz próximo a 8, e no quarto set a gente está fazendo lá 2,5, tá? Com 1 minuto de intervalo. Já com 5 minutos, com tempo muito maior de intervalo de recuperação, a gente faz 5,6 repetições, né? Isso aqui é uma média, por isso está quebrado assim, tá, gente? Porque vocês podem perguntar, pô, professor, como é que é assim? Como é que existe 5,5 repetições? Não existe. Mas é como você faz uma média de vários sujeitos, aí isso acaba ficando um pouco quebrado, tá? Então, a primeira resposta àquela pergunta que eu falei para vocês, por que a gente tem que descansar? Para a gente conseguir sustentar as repetições que foram prescritas. Bom, e fisiologicamente, o que acontece? Por que a gente precisa descansar? Por que a gente precisa descansar para ressintetizar a fosfocreatina? Lembram lá que no início que eu falei de bases fisiológicas, eu falei do sistema energético, principalmente do treinamento resistido, que é o sistema fosfagênico, também o glicolítico, mas mais o sistema fosfagênico, né? Bom, nesse sistema, a creatina fosfato ela doa esse fosfato para ressintetizar aquele ATP que foi quebrado, clivado lá na miosina, quando faz contato com a actina. Então, ao passo que eu vou fazendo essas repetições forçadas, com bastante carga, eu vou degradando o ATP e eu preciso ressintetizar esse ATP. Por que eu preciso ressintetizar? Bom, primeiro, gente, é uma questão interessante, um fenômeno chamado rigor mortis. Rigor mortis, quando a gente morre e a gente fica todo duro, o cadáver fica duro, é porque a gente não faz, talvez, uma ressíntese de ATP. E você consegue ligar e fazer uma contração e não consegue desligar essa contração. Por isso que a gente fica extremamente duro, nossos músculos enrijecem, tá? A gente precisa ressintetizar esse ATP para esse músculo, além de voltar ao repouso, ele poder produzir mais outras contrações. Vocês notem aqui, tá? Aqui, gente, no eixo Y, é o conteúdo de fosfocreatina, tá? Por quilo de músculo, seco. E aqui é o tempo de recuperações em minutos. Depois que vocês esqueçam essa linha aqui preta, tá? Que aqui foi feito em ciclo ergômetro, em bicicleta, tá? Eu quero que vocês foquem nessa linha mais tracejada. Aqui. Antes de iniciar o exercício, esse exercício aqui foi um exercício isométrico, se não me engano, de extensão do joelho na cadeira. Antes de começar esse exercício, eu tenho 100% dos meus estoques de creatina fosfato lá. Lógico, eu estou em repouso, tenho 100%. Depois que eu faço o exercício, depois desse período,
Logo, ó, 0 segundos depois, olha a quantidade de fosfocreatina que eu tenho. Ó, de 80 milimols por quilo, eu caio lá para abaixo de 20. Lógico, essa creatina está sendo consumida para ressintetizar o ATP que eu degradei nesse exercício. Tá? Esse aqui foi um exercício isométrico, sustentado por 40 a 55 segundos. Eu degradei todo minha creatina fosfato para ressintetizar ATP. Ao passo que esse tempo de repouso vai se dando, eu vou ressintetizando minha creatina fosfato. Mas aí, vocês notem que após 4 minutos, olha onde meus níveis de creatina fosfato tá abaixo de 60, tá? Abaixo de 60 milimols por quilo. Quando em repouso, quando era 100%, era próximo de 80 milimols por quilo. Eu tô aqui, ó, 4 minutos depois. Ou seja, depois de um estímulo de força, tá? De uma série que dura ali na convencional, para hipertrofia dura cerca de uns 15 segundos, e para força que dura ali uns 3, 4 segundos, esses níveis aqui, eles caem muito. Eles precisam de um tempo, então, para serem ressintetizados. Que uma das explicações fisiológicas por que a gente tem que dar esse tempo de descanso. Bom, professor, isso você falou lá depois que a gente, na hora, depois que a gente acabou de fazer o exercício. Mas e de um ponto de vista crônico? Como é que esses intervalos vão influenciar minha força a longo prazo e minha hipertrofia? Bom, esse estudo aqui analisou IGF e cortisol. Tá? Ele analisou diferentes intervalos, 60 segundos, 90, 1 minuto e meio e 2 minutos. E ele queria dizer o seguinte, olha, baseado nos estímulos de hipertrofia, quanto que eu tenho que descansar, explicando isso fisiologicamente pela liberação hormonal. IGF, a gente sabe que é um hormônio anabólico. É um hormônio não esteroide, é um hormônio proteico anabólico, tá? Que ele gera, ele produz, ele aumenta moléculas. Então, por exemplo, ele aumenta a síntese de proteínas, síntese de miosina e actina. Se eu tiver o IGF-1 aumentado, é uma condição favorável para eu gerar o fenômeno de hipertrofia, que é o aumento da área de seção transversa. Vejam bem, a barra branca, 60 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? De intervalo. Antes de realizar o exercício, as barras estão próximas. Logo após que eu realizo o exercício, as barras também não se movem muito. E após 30 minutos de exercício, como é que ficam esses diferentes intervalos? 60 segundos, quando eu dei 60 segundos entre as séries, eu tive um pico maior de IGF-1 após 30 minutos de exercício. Já para 1 minuto e meio e 2 minutos, eu tive um pico menor. Esse asterisco significa significativo. Tá? Então, realmente, eu tive um aumento maior de IGF-1 no intervalo de 1 minuto, comparando com 1 minuto e meio e 2 minutos. Bom, professor, então você está dizendo que 1 minuto, né, 60 segundos seria bom para gerar hipertrofia? Olha, vamos ver o outro lado da moeda. De uma forma, de um lado da história, o IGF-1 sendo um hormônio anabólico, eu tenho cortisol, que é um hormônio catabólico. E, por exemplo, ele pode degradar, sim, proteína em aminoácidos para ser consumido para gerar energia. Ele pode fazer isso. Vocês vejam bem, quando a gente analisa um outro, a gente tem que analisar também o seu antagonista. O que acontece com o cortisol? Bom, professor, lá depois de 30 minutos, eu tenho meu cortisol, o meu IGF muito aumentado no tempo de 60 minutos, 60 segundos, 1 minuto. Porém, eu tenho o meu cortisol também aumentado. Esse cortisol também é aumentado logo após eu terminar meu exercício. Então, quer dizer, se eu tenho um efeito anabólico, possivelmente um efeito anabólico importante aqui, com o aumento de IGF, eu tenho um efeito catabólico também importante. Então, se igualou, né? Digamos assim.
O que, então, é importante a gente ressaltar quando a gente fala de intervalo entre as séries, tanto para força quanto para hipertrofia? Além das liberações hormonais e da sinalização celular, né, daqueles fatores de crescimento, tal, da sinalização celular que vai fazer mais síntese proteica. Além disso, a gente tem estresse mecânico. O estresse mecânico é o que vai induzir também esses outros fatores, tá? Tanto a liberação hormonal quanto a estimulação da sinalização celular adequada para fazer um ambiente adequado para você gerar síntese, aumentar a síntese proteica e assim aumentar a expressão dessas e conteúdo dessas proteínas importantes para a hipertrofia, por exemplo, que é a miosina e a actina. Bom, se eu tenho aqui nessa primeira janela intervalo curtos, eu tenho essas três linhas, tá? Essa preta aqui é o estresse metabólico. Se eu tenho intervalo curto, comparando com o intervalo longo, que é essa outra janela, eu tenho um estresse metabólico maior do que intervalos longos. Porém, essa cinza aqui, ó, é a tensão mecânica. Se eu tenho intervalo curtos, eu tenho menores tensões, níveis de tensões mecânicas que intervalos maiores. Por quê? Porque se eu falo para vocês, vocês viram lá no gráfico quanto cai as minhas repetições, né, ao longo das minhas séries, se eu fizer intervalos curtos, elas caem muito mais. Então, no total, se eu somar a quantidade de repetições de séries, se eu multiplicar a quantidade de repetições de séries que eu fiz ao final, se eu dei um intervalo maior, eu tenho esse trabalho total muito maior. Então, eu gero mais tensão mecânica e gero também mais microlesões. E com isso eu posso ter também um mais pronunciado um ambiente favorável a gerar hipertrofia e força, tá, gente? Isso aqui é um gráfico hipotético, mas que resume muito bem a diferença entre descansar pouco e descansar muito entre as séries. Aqui, descansar pouco, eu tenho um estresse metabólico mais importante, porém, eu tenho uma tensão e microlesão menor do que quando eu comparo com intervalos maiores, tá? Conclusão, gente. Parece ser adequado para hipertrofia intervalos até 2 minutos e meio. Deixa eu só consertar aqui. Intervalos até 2 minutos e meio. Tá? E para força? Parece que intervalos superiores a 3 minutos são mais adequados para força. Ok, gente? A nossa tarefa para a semana que vem é uma só. É uma tarefa baseada em artigo. E eu pergunto para vocês, eu posso gerar hipertrofia muscular com intervalo curto entre as séries, abaixo, por exemplo, de 30 segundos? Eu posso? Justifique a sua resposta baseada em um artigo científico de sua escolha, tá? Eu quero, de preferência, que vocês extraiam essa informação de um artigo atual. Eu disse atual, assim, uma janela de 10 anos para cá. Se possível, em revista estrangeira, que são revistas de maior impacto científico. E eu quero também que vocês justifiquem se aumentar ou diminuir ou não mudar com esse intervalo, justifique fisiologicamente, tá? Baseado também em artigo. E não esqueçam de referenciar esses artigos, tá, gente? Na próxima aula, a gente vai continuar vendo variáveis de treinamento e eu vou selecionar uma dessas para a gente fazer a nossa aula da semana que vem. Espero que todos estejam aproveitando. Como eu ressaltei, a participação está muito bacana. Desejo um bom feriado para todos, uma boa semana, bom fim de semana e até a próxima, gente. Abraço.